Pronto, já estamos de volta. Já dá Então, para voltamos conversar aí, mais um pouquinho. só temos que falar um pouco de amenidades até o povo entrar aí, né? Exatamente, tem que dar uns O povo, minutinhos aqui, uns o segundinhos. povo, A gente estava com mais de 50 espectadores ali, agora já o pessoal já retoma. É rapidinho. Uhum. Eu não tenho Se a gente, certeza se o evento aqui do Paraná, você sabe, apesar de ser aqui do Paraná, talvez eu esteja sabendo menos que você, Daniel. Você sabe se aqui no o evento que nós teremos aqui na semana que vem, se ele vai ser disponibilizado direto no YouTube? Acho que sim, né? No YouTube da Escola Judicial. eu creio que sim, também não me perguntaram, não me falaram nada sobre isso ainda, mas eu creio que vai ser liberado no YouTube. É, é, Olá, é verdade, já está me perguntando ali sobre que pontos que eu acho relevante que a gente tem que fixar em negociação processual. Olha só, o que a gente tem que fazer é tentar se cercar na medida do possível, não sei se você concorda comigo, Felipe, de evitar quais dificuldades que podem surgir e como nós podemos evitar. Então, basicamente, eu acho que a gente tem que definir como vai ser realizada esse isolamento e a partir daí como é que eu vou definir isso? Pedindo que cada um fique na sua casa ou caso vão ocupar o mesmo espaço físico, que esse espaço físico tenha alguns requisitos. Quais são os requisitos do espaço físico na minha visão? Que eu consiga ver a entrada e a saída do local na câmera. E tem duas portas no meu escritório, o que, que eu faço? Provavelmente você tem um celular e um computador. Coloca o login do celular virado para um lado, o celular virado para um lado, o computador virado para o outro. Eu tenho duas câmeras na mesma sala para essa definição. O segundo aspecto que eu acho relevante é que a testemunha não fique olhando para o advogado durante a realização do ato. Porque vai dar dica? Nem por isso, mas sabe por quê? Pela tendência a não olhar para a câmera. Se você, não é por questão de má fé, mas é o seguinte, se tem alguém conversando pessoalmente com você, a tendência é que a testemunha dê atenção para ele. Então eu vou responder o advogado que eu estou olhando igual estou fazendo agora aqui, quando eu deveria estar respondendo olhando aqui para o juiz. Então, essa questão de se sentar num plano atrás, eu também peço para ver a porta, peço que tenha um ambiente fechado e isolado para quem não tiver sendo ouvido, possa aguardar em separado. A gente também faz a negociação para permitir que se gire a câmera 360 graus, então qualquer situação que uma parte imagine que possa ter ocorrendo algum problema, ele pede para que seja girada a câmera, para que eu veja o ambiente todo, se não tem mais alguém ali fazendo alguma coisa em prejuízo da veracidade do depoimento. O que mais que a gente costuma fazer? Tentando lembrar aqui de sugestão de negociação. Pedir que informe imediatamente se tiver com dificuldade de entrada na sala. Aí a nossa secretaria tem um WhatsApp web, que aí eu só mandar um WhatsApp, não estou conseguindo entrar, não estou conseguindo acesso. A gente aguarda, a gente orienta, a gente manda o link na hora para tentar entrar por ali. Também peço que também a gente deixe definido em negociação processual que as partes, cada uma fica responsável para mandar o link para sua testemunha e tem que provar que mandou esse link também. Basicamente é isso. uhum. Não tem muito mais. Você veja, Daniel, eu vejo algo que estão falando aqui em relação à questão da boa-fé, né? Nós temos sempre que presumir a boa-fé. Assim como nas audiências presenciais, aqui nessas nossas virtuais também, a boa-fé deve ser presumida de todos, né? Então, nós não podemos presumir
que pelo fato de não estar ali presencialmente na frente do juiz, mas estar virtualmente, que ele está mentindo, fazendo anotações, consultando, recebendo de alguma forma as respostas ou como deve se portar de tal forma. E ainda nesta questão de boa-fé e colaboração de todos, você veja, essa situação de mostrar a porta, de mostrar o ambiente e tudo mais, é algo que, no meu ponto de vista, não pode ser motivo de objeção por qualquer uma das partes, advogados, ou coisa desse tipo. Se há boa-fé, se não há nada a esconder, qual o problema aqui de pegar, mostrar a porta, mostrar o outro lado, que tem porta, que não tem porta? Fala sério, você só queria mostrar suas medalhas de corrida aí, né? Olha, ninguém viu que é medalha, você sabe que é medalha porque você conhece minha casa. Senão... Não, mas agora deixa eu mostrar também, é um grande fizeram uma live de corredor aí, né? Vocês acham que não é só a Dani Bertancchini, não, que corre. Lá no Paraná também temos juízes atletas. Temos os juízes atletas aqui também. Isso aí. Não, mas nós já corremos juntos, você corria junto aí também, né? Bem atrás, mas uma coisa... Olha, tá certo. A gente já foi para corrida juntos. Nós já fomos juntos para corrida. E tá certo que eu tive que ficar te esperando suado, com frio, depois você chegar. Mas nós fomos e voltamos juntos. A Andrea Passoldi vai me enforcar. Porque eu não falei que ela é uma grande atleta. Mas também uma grande corretora. E ela tá me lembrando que a Isabel corre. Vou contar um caos para vocês, então, enquanto a gente espera o pessoal. Santa Catarina sempre foi a grande campeã dos jogos da Namatra. Sempre. Sempre foi. Não, era assim... Era uma vitória atrás de outra, assim, na equipe. Não tinha ninguém. Ninguém era imbatível. Aí o Paraná organizou os jogos lá em Foz do Iguaçu e eles estavam querendo ganhar, né, Felipe? Eles tinham essa questão. E aí eles tinham uma atleta que fez a diferença. A Isabel, né? A Isa ganhou... a Isa ganhou medalhou na corrida, medalhou na natação e aí vocês foram campeões aquele ano. Deixa eu mostrar, tá dando para ver essa aqui específico, peraí, deixa eu ver, aqui ó. Olha lá, corrida da Namatra lá, essa é a que a gente falou, né? Essa que você falou. Então aí, infelizmente eu tirei o primeiro lugar aí, né? Essa aí eu cheguei, já foi alguma coisa nessa corrida. Mas enfim, o que eu estava contando é o seguinte, né? Aí, o que Santa Catarina fez? Cooptou a Isabel e agora ela está aqui na Matra 12. Grande juíza e amiga, trabalhou comigo lá no 8ª Vara do Trabalho de Curitiba. É isso aí. O Felipe era o chefe da minha esposa. Antes dela passar no concurso, ela era assistente dele. Bom, Felipe, vamos voltar? Vamos voltar para o nosso assunto lá. Mas então, eu ia te falar de um julgado aqui, que tem um julgado lá da Paraíba, de dezembro deste ano, que aconteceu o seguinte, veja só, pré-pandemia, parece que talvez já antevendo a situação. Um julgado do tribunal de lá anulando um processo de primeiro grau, que aconteceu o seguinte, a parte autora peticionou nos autos antes da audiência, dizendo que o autor, o reclamante da ação, ele não poderia comparecer na audiência inicial, porque ele estava num trabalho no exterior, mas que lhe dava todos os poderes para o advogado dele negociar tudo do processo dele na audiência, e que, se não houvesse o acordo, ele tinha interesse em dar continuidade no feito. Ou seja, aquela situação de que o reclamante faltou na audiência inicial e a gente presume que ele não tem mais interesse no feito, por isso a gente extingue o feito sem julgamento de mérito, estaria já de antemão dito pela parte autora, pelo reclamante, que ele tem interesse em continuidade com o processo, o advogado dele tem todos os poderes para negociar,
E foi assim, ele peticionou desta forma, chegou ali na audiência, o juiz não aceitou, disse que ele deveria estar presente na audiência, né? Que era impossível, não daria para fazer por WhatsApp ou por outro meio ali, isso, né? Nós não tínhamos ainda esses sistemas aí na época, e olha que foi agora, faz um ano isso, menos até. Na verdade tinha, né? A gente não tinha cultura de usar, né? A gente não tinha cultura de usar, mas poderia já ter usado. O CPC de 2015 já fala nisso. Sim. Desculpa. E daí o tribunal mandou voltar, justamente porque o autor ele demonstrou o interesse na continuidade do processo e que era para ouvir ele ouvir ou ele participar da audiência através de WhatsApp ou algum outro meio que ele se fizesse presente na sala de audiência de modo virtual. Isto um julgamento de dezembro deste ano, dezembro do ano passado. Quer dizer, antes de pandemia, antes de popularizar o Google Meet, Cisco Webex ou qualquer um desses sistemas aí que a gente utiliza. Ainda mais hoje, né? Hoje jamais seria arquivado um processo esse tipo de coisa. E certamente, olha, eu que estou na comissão legislativa lá da ANAMATRA, nós já estamos pensando nisso, eventuais legislações futuras aí que vêm para regular esta situação da audiência virtual, da audiência mista, do teletrabalho, por todas aquelas situações que você trouxe. Quantas pessoas por dia são deslocadas num fórum como Curitiba, que nós temos 23 varas de trabalho, né, naquele número colossal de audiências ali que são colocadas partes, advogados e tudo mais, né? Então, é custo para toda a sociedade. Se bem que, por um outro lado, acaba movimentando também o pão de queijo da esquina e do fórum, o café do fórum e tudo mais. Mas isso nunca vai morrer, né? A gente sempre vai ter o movimento lá, que vai sustentar isso, essa economia lá, né? Com certeza. E aí também é nicho de mercado, né? Você exclui uma coisa, mas aparece outra. Aí vai fazer entrega. Entrega na casa das pessoas. Mas olha só que engraçada, que coincidência. Acabaram de comentar do Walter Túlio, que ele fez uma audiência por WhatsApp em 2016. Deixa eu contar uma coisa. O Túlio, ele é um grande amigo de nós dois, né, Felipe? Ele é um cara que... E um juiz de vanguarda. Ele traz as coisas novas, ele inventa as coisas novas. Exatamente. Se tem alguém para acontecer alguma coisa diferente, para fazer alguma coisa nova, é com o nosso amigo Walter Túlio. Vou contar uma coisa. Hoje aconteceu um caos aqui na Justiça do Trabalho de Santa Catarina. Estava acontecendo uma audiência e entrou uma pessoa com um login desconhecido que ninguém sabia o que era. Estava fechada e a câmera, e aí de repente ligaram um sonzinho e um sujeito apareceu de sunga dançando e fazendo striptease. Uma sunga com a bandeira dos Estados Unidos. O tipo aquele que fica na Times Square lá. Tipo aquele com o violão que fica na Times Square lá. O link do sujeito era Ecomen. Me diga se você pode imaginar quem estava fazendo essa audiência. Quem era o juiz da causa? Walter Túlio. Walter Túlio? Podia ser mais alguém? Podia ter acontecido com outra pessoa? Não, né? Não podia, né? Tinha que ser ele. Então, tem que ficar ligado com quem está na sua sala de audiência. Não que isso não aconteça na audiência presencial, né? Porque eu trabalhei quase 9 anos com o Túlio, e aí ele fomentava essas figuras. Tinha um sujeito, uma pessoa com problemas mentais lá em Mafra, que ia lá na sala de audiência e ficava lá sentado, esperando, dizendo que queria o alvará dele. E eu não tenho alvará, não existe isso. Você não tem processo aqui, não, mas eu quero meu alvará, Provavelmente esse sujeito com problemas mentais, há muito tempo atrás,
deve ter recebido um alvará, e é legal receber um alvará, né? Você pega um dinheirinho ali, de repente, do nada, e aí ele ficava pedindo o alvará dele. E batia o carimbo lá, toda a audiência do Walter Túlio, o louquinho do alvará tava lá para pedir o alvará dele. Então você vê que tá no telepresencial, mas achou alguém apareceu alguém para fazer um show. Sim, sim, sim. E essas situações nós temos que tomar cuidado hoje em dia com essa situação do telepresencial. Como você falou ali, já aconteceram com vários juízes, colegas nossos, até ministro do Supremo Tribunal Federal, de estar numa videoconferência, nós estamos aqui conversando numa videoconferência, numa audiência, enfim, e entrar alguém, pedir alguma coisa, alguma criança, esse tipo de coisa. Mas tem efetivamente pessoas que se desligam de uma forma e esquecem que acham só que estão em casa e que não estão sendo filmadas e vistas por quem estiver ali, enfim, né? Pode estar sendo vista por qualquer pessoa do mundo ali. Desde o modo de se vestir, de se portar, o que acontece e tudo mais. Inclusive o ato nosso aqui da nona região, da Corregedoria da Presidência, ele dispensa as vestes talares. Mas ele pede para que seja utilizada condizente com a dignidade do ato jurisdicional. Pelo menos na parte em que aparece na câmera, né? Tem que ser desta forma. Numa das reuniões que nós fizemos para resolver os problemas das audiências, apareceu um dos integrantes da audiência estava lá sem camisa. De repente, sem querer, estava de janela, dava com a câmera fechada, de repente abriu a câmera lá e mostrou o barrigão para as juízas, para o corregedor, para todo mundo que estava lá fazendo a reunião. A gente tem que tomar cuidado. A Juliana escreveu aqui que ela entrou atrasada. Ela entrou errado numa sala lá, que eu estava já fazendo reunião pós-audiência. Quando eu estava conversando com a minha diretora, ela entrou lá achando que estava na primeira vara e ela estava na terceira. Mas isso é bobagem, né? Imagine que ali a gente não gerou grandes dificuldades. O Felipe, deixa eu te falar um negócio. Tem uns advogados que eles dizem e veem na audiência telepresencial uma ideia de transferência de custo. Eles dizem assim, poxa, mas agora eu vou ter que ter internet boa, eu vou ter que ter câmera, eu vou ter que ter webcam, eu vou ter que ter 2, 3 câmeras no meu escritório para poder fazer audiência de telepresencial. Qual que é a tua visão disso? Você veja, Daniel, essa situação eu também já ouvi aqui no Paraná, esta situação desses custos novos que tem aí. E eu vejo a resolução do TST e a nossa aqui também, a do Paraná, o ato aqui do Paraná, eu acho que deixando ao arbítrio das partes, ou ali, deixando ali pela discricionariedade das partes poder fazer ou não a audiência, justamente para se preparar desta forma. Enfim, com uma internet que comporte uma conexão boa, como nós estamos tendo aqui, um computador que, enfim, permita ele trabalhar no processo, ver o processo durante a audiência e tudo mais. Mas eu não vejo que isto tenha que haja uma transferência de custos aí para advogados ou partes desta forma. Porque você vê, se nós formos começar lá nos primórdios da advocacia, os processos eram escritos à mão. Parte dos processos eram escritos à mão. Depois tornou-se obrigatório o uso de máquina de escrever. E daí tiveram que comprar a máquina de escrever e nunca ninguém falou em transferir os custos da máquina de escrever para o Poder Judiciário. Depois disso, foi o computador. Veio o computador, depois precisou da internet. Hoje os processos são todos digitais. Os protocolos eram feitos todos pela internet, digitalizados e tudo mais. E hoje tudo é assim. E agora a audiência. E você veja, se a parte, por um lado, seja advogado ou seja a parte, ele gasta por um lado ali ele gasta por um lado a internet, a energia elétrica da casa dele, algo assim,
ele não gastou na passagem de ônibus, a sola de sapato, o carro, o estacionamento para ir até o fórum. Né? Então, não me parece que há uma O transferência de estacionamento custos. caríssimo. Exato. Não, Ali e outra coisa, me parece que o exigido para se fazer, a tecnologia exigida para se fazer as audiências, ela é hoje, ela é comum, ela é comezinha a todo mundo. Outro dia, eu e a minha filha, a Laura, a gente foi distribuir comida para os moradores de rua aqui, e tava o rapaz, tava o morador de rua com um smartphone, cara, acompanhando o jogo de futebol. Então, assim, todo mundo tem hoje em dia, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um celular com câmera para fazer essas audiências, para participar. Você não precisa ter o celular de última geração, não precisa ser o último modelo. E os celulares de hoje em dia, todos têm câmera. Praticamente não existe mais, de uns anos para cá, um celular que não permita você ter essa videoconferência, ter essa live como nós estamos tendo hoje. Sim, é claro, a gente tem que reconhecer, né, que o Brasil é grande e a nossa, vamos dizer assim, o grupo que a gente atende é um grupo das pessoas mais simples, certamente. A justiça do trabalho é uma justiça cidadã, né? Eu costumo ter muito claro que talvez estar na frente de um juiz do trabalho seja a única oportunidade que um cidadão tem de estar diante de uma autoridade pública sem estar delinquindo, o que é uma tristeza, né? Dessa dificuldade de acesso. A gente vai viver, é claro, agora um período de inclusão digital. Então, não queremos reconhecer de forma alguma impor ou acreditar que todo mundo tem as melhores condições possíveis e imagináveis para fazer uma audiência, mas é algo que nós precisamos iniciar, né, Felipe? Até para que isso gere um ciclo virtuoso de inclusão social, de inclusão social, não, de inclusão tecnológica, de inclusão digital. Mas aí o sujeito tem lá uns pouquinhos de crédito. Olha a Laura aí, veio ver o pai. Oi, Laura. É verdade, Laura. Eu imagine, claro que, mas eu tenho que pagar crédito, aí eu vou gastar os créditos, como é que eu vou fazer essa audiência? Poxa, é verdade. Mas se não fosse assim, se ia gastar o ônibus, que é um custo também, né? E eu imagino que com R$8 aí, que é a ida e volta de um ônibus, R$10 ida e volta, você consiga colocar uma quantidade de crédito que permita que você faça uma hora de audiência, vamos dizer assim. Mas é claro, é custo. Mas é um custo que com o tempo vai ser diluído, né? É isso que eu penso, pelo menos. Sim, com certeza. A Daniela Slivinski, aqui, advogada aqui no Paraná, colocou ali, disse que ela entende que não é razoável reconhecer o advogado como hipossuficiente tecnológico, mas para algumas partes é mais complicado. Eu digo que sim, com certeza. E nós temos pessoas até, pessoas de mais idade, coisa assim, que é difícil mesmo. A tecnologia mesmo, às vezes uma pessoa com lá 50, 60, 50 não, porque eu já estou perto, vamos botar para 60 anos de idade, às vezes tem um telefone super de ponta de linha, mas não sabe usar, né? Não sabe usar. Existem muitos analfabetos digitais, né? Sim, e nós não deixamos à margem estes. Eu acredito que, havendo esta dificuldade aí, o advogado não vai deixar a parte desamparada. O próprio Poder Judiciário, neste momento, ele ainda deixa. No seguinte sentido, nós temos lá a resolução e os atos lá, a Portaria 61 e o ato 6 e o 11 do CSJT, em que eles dizem que é para o juiz adiar a audiência se for devidamente fundamentado de que a parte tem dificuldade tecnológica. Seja por acesso, não tem acesso à internet, a computador, ou coisa assim, que é para o juiz ficar atento quanto a essa situação. Tem que fundamentar
não ocorrer o ato por conta disso, mas deve ser levado em consideração pelo juiz. Mas eu acredito que num futuro próximo ali, em que nós vamos ter essas audiências mistas, ou mesmo talvez algumas audiências digitais, à distância e outras no fórum, os fóruns vão estar abertos para aquela parte que não sabe como mexer num computador, não sabe como participar de uma audiência virtual, ele ir até o fórum e participar de uma audiência virtual de outro fórum, de outro local, de outra localidade. Certamente vai haver isto. E aqui já respondendo outra questão trazida aqui pelo advogado aqui do Paraná, doutor Bissoli, no pós-pandemia, eventualmente ele pergunta aqui se teríamos varas aqui somente digitais, né? Não sei, eventualmente talvez tenha algumas situações assim, como disse já o Daniel aí, o Brasil é uma realidade muito grande, e o Daniel andou lá pelo Mato Grosso, né, Daniel? Como juiz? Fui juiz no Mato Grosso. Mas a gente sabe de varas ali, lá no Acre, no Amazonas, ou mesmo no Pará, em que o juiz viaja vários dias de barco para uma audiência. Né? Tem que viajar lá mais de um dia de barco para chegar no local onde vai fazer a audiência, onde tem a comunidade, onde precisa de um juiz lá. Eventualmente, estas varas aí, talvez, quem sabe, possa ser apenas digital, talvez, não sei, pensando aqui numa situação de, naquele local onde tem aquela dificuldade de locomoção, mas tem uma comunidade, tem as partes que precisam, você ter um local da Justiça do Trabalho em que as partes tenham acesso ali a uma internet, a um computador para participar de audiências, tanto fora quanto as próprias audiências dali. Eventualmente, isto eu vejo como uma situação absolutamente possível. Mas uma coisa que eu, pessoalmente, aqui estou falando por mim, Felipe Calvé, não gostaria de ver no futuro todo mundo somente na sua casa, fazendo audiência ou desenvolvendo o seu trabalho. Eu preciso estar no fórum, eu quero estar com os meus colegas de trabalho, advogados, com os servidores, eu quero ter uma interação humana também, quero pegar na mão, sentir o calor, dar abraço, dar beijo, enfim, ter algo humano e não apenas aqui virtual, como a gente está tendo agora, como a realidade mundial está impondo para a gente nesse momento. Certamente, Felipe, eu comungo totalmente da tua ideia. Nós temos que aproveitar a tecnologia no que ela nos é útil. Por outro lado, nós não podemos abdicar de questões pessoais e essa proximidade e, eventualmente, o atendimento presencial para quem necessite de atendimento presencial, atendimento virtual para quem prefira o atendimento virtual, sempre na medida no sentido de fazer a audiência, o atendimento, né, da jurisdição o melhor possível. Certamente eu já falei isso antes, mas a nossa intenção é essa, dar o melhor atendimento possível, seja virtual, seja presencial. Não sei se você tem mais alguma outra colocação, alguma outra coisa que você queira comentar, ou podemos partir para o encerramento. Eu acho que podemos partir para o encerramento, Daniel. Estamos aí com 1h30 já, aí a gente vai cansando o pessoal aí, com né? Certeza. Então, mas eu acho que deu para a gente falar bastante e eventualmente podemos voltar numa outra oportunidade, talvez explorando um pouco mais o sistema, talvez, como vamos fazer aqui no Paraná, né? Sim, a gente está tentando fazer isso. Até eu vou fazer uma propagandinha, mas o CCT ofereceu a semana passada um curso de audiência telepresenciais para advogados. Eu imagino que a gente bateu uma segunda edição próxima. É algo que foi muito bacana, a interação, e eu tenho certeza que as pessoas surgiram dúvidas que foram sanadas. Quem quiser também ver como é que funcionam as audiências, eu fiz 2 vídeos que eu coloquei lá no meu IGTV, no @juizdaniel. Quem quiser aparecer lá e seguir, ver como é que a audiência aparece, vamos dizer assim, para quem está participando. No
no Google Meet já está feito. No futuro, assim que o meu computador voltar do concerto, porque eu estou só com o computador do tribunal, mesmo com o notebook que o tribunal nos oferece, mas assim que o meu computador voltar do concerto, eu vou fazer o do Cisco também para mostrar exatamente como é que é. Tá bom? Ah, Felipe, olha, foi um prazer estar aqui com você essa hora e meia. Pena que a gente não está dividindo um vinho ou num ambiente mais propício para ter uma conversa próxima, mas foi muito bom estar aí vendo você, conversando com você, trocando ideia. Obrigado por todo mundo que nos assistiu, foi muito bacana. Eu gostei muito das manifestações ali no chat, permitiu que a gente tivesse link com vários temas que a gente foi lembrando e, na medida do possível, fomos tentando responder. Obrigado aos colegas que tiveram aí escutando a gente e nos vendo. É um prazer vê-los todos aqui, ainda que virtualmente. Muito obrigado, tá, Felipe, pela disponibilidade aqui com a Matra 12. Eu que agradeço a oportunidade de estar, e você sabe que para falar de direito, da aula, esse tipo de coisa, não precisa me convidar duas vezes, né, Daniel? Falar de direito é algo muito instigante, muito excitante para mim, eu gosto muito mesmo. Ainda mais nessa nova realidade. Eu queria agradecer aqui a Patrícia, da Matra 12, a Érica, queria mandar um beijo para a doutora Érica Silveira, lá, que me convidou aqui, sua juíza substituta, que trabalha na mesma vara que a sua, em Lages, que gentilmente me convidou também aqui para participar da live, sugeriu o tema para nós falarmos aqui. E todo mundo que participou aqui também, queria agradecer as participações de todo mundo e dizer que eventualmente aí a gente pode voltar e continuar discutindo o tema, talvez sob um outro enfoque, trazendo mais o sistema, enfim, falando dessas situações aí, talvez até contando mais causas aí, que nós temos bastante causas aí para contar de tudo, né, Daniel? Mas um grande abraço, tudo de bom aí para você e para todo mundo que participou, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Felipe, novamente. Estamos encerrando, então. Obrigado pela atenção aí e o Ibope nesse período. Muito obrigado. Tchau. Tchau a todos.